Às vezes, gente, tudo que eu preciso é de um mingau de aveia e um monte de livro pra ler na minha lista. Oi, vlog, tudo bem? Hoje é sábado, dia 14 de junho. Eu tô quase pronta pro aniversário do meu primo. Mas antes, eu vim atualizar esse vlog, começar esse vlog, na verdade, e atualizar com as minhas últimas leituras. Eu terminei, então, o Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles. Eu gostei muito desse livro, tô muito feliz que eu gostei muito de um livro de contos, e isso não é muito normal, porque eu meio que sou hater de contos, mas tô deixando de ser. E, gente, eu li o último conto sobre, que dá o título ao livro, O Seminário dos Ratos. É muito interessante, mas assim, eu nunca vou esquecer desse livro. Sabe por quê? Porque essa semana em que eu estava lendo O Seminário dos Ratos, eu tive a honra de receber um rato na minha casa. Sim, ele veio me visitar. Então, eu falei, que momento propício pra estar lendo O Seminário dos Ratos quando um rato resolve invadir minha casa numa quarta-feira às 10 da noite, né? Literalmente uma leitura inesquecível. Agora eu vou mostrar pra vocês os livros novos que eu peguei na biblioteca. Eu vou devolver o da Lígia e o da Mariana Salomão Carrara. E eu peguei dois livros, então, aqui que eu tinha muito interesse, que é A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso. Eu já li 2 livros dela, o Amora e o Foi um Péssimo Dia, eu gostei muito. E aí eu vi esse livro aqui dando sopa na biblioteca, eu nem ia pegar ele dessa vez, mas acabei pegando, gente. Eu ainda tô, tipo assim, página 24, li pouquíssimos capítulos. E tá interessante. É meio distópico, meio um Brasil reinventado pela autora, enfim. Estou animada pra essa leitura. E o próximo, A Morte do Pai, do Karl Ove Knausgaard. Ele, então, é um escritor norueguês, tem essa capa breguíssima aqui no final, que mostra a cara dele, um homem branco, como vocês podem ver. Esse aqui eu li pouco também. Eu li hoje de manhã, comecei hoje. Aqui, gente, página 15, inclusive, olha só como esse livro tá manchado. Esse livro eu peguei porque eu gosto muito do estilo da Helena Ferrante, e eu não acho que tenha ninguém que se compara a ela. Mas, depois que eu li o da Tove Ditlevsen, eu procurei outros livros que fossem parecidos com a tetralogia da Helena Ferrante, e eu vi a indicação do livro A Morte do Pai, do Knausgaard. Esse livro aqui, norueguês, gerou todo um burburinho quando foi lançado, eu não lembro o ano, mas já foi no século XXI, porque o autor, ele escreve sobre a morte do pai dele, né, o que dá o título ao livro, e é um livro, não só um livro, mas uma série sobre a vida dele. Então, obviamente, ele arrumou briga com toda a família, porque ele expôs a galera aqui nesse livro. Não é bem uma autobiografia, tá? Ele não tá na categoria de autobiografia, mas tem um quê autobiográfico, obviamente. Mas também tem digressões, pensamentos do autor, enfim. E aqui ele começa realmente falando sobre a morte do pai. E outra polêmica que esse autor gerou é que o título dessa série é uma série de 6 livros, assim, ó, de 400 páginas, que é a seguinte... O nome dessa série, então, é Minha Luta. Sim, é mesmo título do livro do Hitler, então fica aí, né? Vamos ver o que vou descobrir nessa leitura. Oi, vlog, tudo bom? Hoje é segunda-feira, dia 16. E eu não sei se vocês notaram, mas o último vídeo do canal saiu no domingo. E agora eu decidi que os vlogs vão sair no domingo. Porque domingo é meu dia favorito de ver vlog. Eu adoro acordar domingo de manhã. E tem vários vlogs de várias pessoas que eu acompanho, enfim. Então eu resolvi postar no domingo também. E dessa forma, as minhas atualizações vão ser, então, semanais, muito provavelmente. Vou falar com vocês ao longo da semana. Não vou ficar fazendo muito vídeo temático, lendo Kindle Unlimited, lendo livros da biblioteca, porque isso demanda muito tempo. Não consigo ler 3 livros em uma semana, então, né, a gente tem que fazer escolhas. Aí eu vou lendo, conforme eu vou lendo, vou contando pra vocês como eu li, se é a biblioteca Kindle Unlimited, enfim. Mas vim fazer uma atualização de leitura. Então, estou lendo... Eu não sabia qual livro eu ia pegar pra levar pro trabalho, mas eu tinha falado que ia ser o livro da Natália Borges Polesso, mas eu acabei decidindo por o Karl Ove,
que é A Morte do Pai, porque eu li no final de semana e ele tava muito interessante. E eu falei, quero levar esse livro pro trabalho. Então eu acabei levando e eu li bastante, ó. Estou na página 124. Ontem eu tinha lido até a 60, então hoje eu dei uma boa avançada. E assim, gente, resumindo este livro, nada mais, nada menos é do que um homem branco, europeu, norueguês, me contando sobre a vida dele como se fosse um grande mousse. Acabou. Já falei que tô lendo esse livro aqui por conta de nada mais nada menos que Helena Ferrante, mas assim, eu acho que Helena Ferrante ninguém supera, é insuperável. Sou, então, muito fã da nossa autora misteriosa, autore, enfim. E peguei este aqui pra ler. E realmente ele passa essa vibe de Helena Ferrante, mas a escrita é completamente diferente, a dela é muito mais instigante. Mas essa aqui não deixa de ser interessante pra mim. Só que tem umas coisas que eu fico assim, pensando, só poderiam ter sido escritas por um homem. Helena Ferrante escreve personagens femininas complexas como ninguém. E esse aqui, preciso corrigir o que eu falei, esse aqui é uma biografia romanceada, né? Um romance autobiográfico do Kaolve. Então, ele vai contar da vida dele. E ele realmente conta da vida dele de forma minuciosa. Mas não é minucioso o Tolkien, porque o Tolkien as pessoas falam que ele é prolixo, fala demais. Ele também é prolixo, mas não é tão difícil de ler, né, como O Senhor dos Anéis, que eu acho que exige um pouco mais de atenção e tudo mais. Mas isso é muito relativo da pessoa, do momento que você tá lendo, enfim. E é isso que a gente tá acompanhando aqui. Eu tô vendo o Kaolve sendo adolescente, fazendo coisas de adolescentes. Aí, gente, tem umas coisas que eu fico pensando. Eu já tô vendo, nessas 120 e poucas páginas que eu li, eu já consigo enxergar os problemas que o autor teve contando sobre a vida da família dele e de pessoas que ele conviveu, porque ele realmente bota as coisas pra fora. Ele fala sobre um primeiro relacionamento que ele teve, eu acho que a menina não queria ter sido exposta dessa forma, sabe assim? E tem uma cena deste livro que eu falei, só poderia ter sido escrita por um homem. Ele resolveu contar aqui que quando ele era adolescente, o órgão dele era torto, quando estava, né, daquele jeito. E ele contou num parágrafo inteiro sobre isso, sobre a dificuldade, como ele achou isso problemático, chato e que ninguém ia querer ficar com ele por causa disso. Eu fiquei assim, meu amigo, eu não precisava dessa informação. Eu ainda li essa cena no metrô, ainda bem que eu tava sentada no cantinho e ninguém viu. Enfim, então é um livro de homem, tá? Preciso dizer, é um livro bem homem branco europeu. Nada demais, mas não deixa de ser interessante. Não sei, a escrita me pega, assim. Não é tanto a história, porque não acontecem grandes coisas, é só a vida dele, que não é um grande mousse, assim como a minha não é. E eu fui ver resenhas desse livro, porque esse livro não é tão falado na internet, eu não vi muito conteúdo sobre ele. Eu fui ler umas resenhas no Scoob, e tem uma assim, gente, que é ótima. A pessoa fala, ele narra em 500 páginas coisas que ele poderia ter dito em 200, porque ele conta quantos passos, ele conta que ele levanta da cama, dá 5 passos até tal lugar e faz isso, isso e aquilo. E de fato, é um livro meio dúbio, assim, ou você gosta ou você não gosta. Porque tem um momento em que ele tá falando sobre uma banda que ele tem com os amigos, que ele simplesmente resolve enumerar todas as 25 bandas que ele gostava quando era adolescente. E eu fico assim, pra quê? Tipo assim, começa assim, sei lá, Black Sabbath, Deep Purple, Guns N' Roses, Metallica, e assim vai. E eu fiquei, amigo, não precisava dessa informação também. Mas não deixa de ser interessante, sabe? Assim, é um sentimento dúbio que eu tô tendo com esse livro. Mas por enquanto a leitura tá me instigando. Não me deu sono, não me deu vontade de desistir. Pretendo seguir com ele ao longo da semana. Essa semana tem feriado, então ela tá mais curtinha. E tá valendo a pena, por enquanto, levar esse calhamaço na bolsa, que é pesado. Mas saibam que é um livro de um homem, tá? Um homem branco, europeu e norueguês. Então, assim, eu preciso falar sobre a atmosfera desse livro. Porque como ele se passa num país nórdico, que é frio para um caramba, e eu tô no frio, né? Tá frio em São Paulo, tá muito frio. E então eu consigo estar mais dentro do livro do que eu estaria se eu estivesse lendo no verão. Então ele fala sobre a neve, sobre como tá frio, ele pegando o aquecedor porque tá frio, ele limpando a neve do quintal de casa, enfim. Por mais que não tenha neve onde eu more, já tá frio o suficiente pra eu me sentir no livro, sabe? Assim, então tá sendo uma leitura interessante, interessantíssima. Tem um outro livro que eu comecei, que é um livro que eu tinha interesse há um bom tempo, mas nunca pegava pra ler, nem nada do tipo. E ele tá no Kindle Unlimited,
que é Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé. Eu tô em 21% do livro. Eu tô lendo ele assim, gente, quando eu vou dormir, pego o Kindle ali, com a luz apagada, só pra pegar no sono, porque eu tô lendo muitas coisas e eu tenho que fazer escolhas. Esse livro não tá sendo tanto uma prioridade. E assim, eu tenho uma questão com este livro, que assim, eu entendo o tempo histórico em que se passa o livro, mas aqui rola um romance, um relacionamento, não sei nem se eu vou falar como que é um romance, que aí seria até demais. Mas acontece um relacionamento aqui muito rápido. A Tituba, ela vive sozinha, de repente ela vê um homem, o primeiro e único homem que ela vê na vida dela, e ela resolve que se apaixona por ele, e vai atrás dele. E eu fiquei assim, amiga, literalmente, gente, isso aqui é coisa de um capítulo pro outro. Ela conhece o homem num capítulo, no outro ela foi pra cidade atrás dele. E eu fiquei assim, é sério isso? O problema não é ela se relacionar com esse homem, ter um relacionamento. O problema é que foi muito rápido, não deu tempo de eu sentir que ela se apaixonou. E talvez a autora tenha feito isso de propósito, porque é um livro cujo foco é falar sobre a caça às bruxas lá em Salem, no século XVII? Enfim. Então eu fico um pouco assim, né? Mas vamos ver o que os próximos capítulos me aguardam. Mas como eu disse, tô lendo bem, assim, espaçadamente, porque tô priorizando o outro livro que é da biblioteca. Esse aqui é do Kindle Unlimited. Eu ainda tenho uns 2 meses de Kindle Unlimited pra continuar a leitura. Então não tô focando tanto nos livros do Kindle Unlimited. Esse, então, é o update de hoje. A gente se vê no próximo take. Oi, vlog, tudo bom? Hoje, então, é quarta-feira, dia 18? Sim, dia 18 de junho. Então, hoje é sexta-feira, porque amanhã é feriado. E eu não trabalho amanhã, mas trabalho sexta de home office. Então, vou ter feriado aí, vou ter um pouco mais de tempo livre para ler e fazer as coisas da minha vida pessoal. Daqui a pouco eu vou na academia, por isso que eu tô com essa blusa rosa neon. Mas eu vim aqui só atualizar esse vlog com as minhas leituras. Antes de falar das leituras, eu preciso dizer que eu peguei outro livro na biblioteca, Os Supridores do Zé Faleiro. Eu devolvi dois ontem e peguei esse aqui porque eu tava muito interessada. O Matheus também ficou interessado, talvez ele leia, não sei, fica aí o questionamento. Mas esse aqui eu acho que vai ser leitura pra semana que vem, tá? Vamos falar das minhas leituras em andamento, que o primeiro é A Morte do Pai, do Kaove. No momento, eu tô na página 252, eu já passei da metade do livro. E assim, finalmente chegamos na parte da morte do pai, do Kaove. E, gente, o que eu posso dizer sobre esse livro? Primeiro, eu acho que você não tem que ir pra essa leitura querendo que seja uma leitura que investigue o luto, o sentimento de luto. Porque não é esse o foco do livro, da série, pelo que eu entendi. E outra coisa. Esqueci o que eu ia falar. Então, não vai esperando que na primeira página ele vai falar do pai dele, como o pai dele morreu. Não vai. Isso aqui acontece na segunda parte do livro e não é o ponto principal. O ponto principal desse livro é realmente a vida do Kaove Knausgaard. É só isso. E nada além disso, na realidade. É um livro bem simplão, só que esse livro, meus amigos, é muito hipnotizante. E por mais que eu não concorde com algumas falas do autor, com algumas atitudes que ele teve na vida dele, o livro é muito interessante, me deixa, pelo menos, muito instigada. Inclusive, eu lembrei que no começo do livro, ele fala assim, eu não sou muito bom de memória, não lembro muito bem disso. Só que, meu amigo, você criou uma série de 6 livros com 600 páginas, sabe? Então, é preciso lembrar que, apesar de ser uma biografia, é uma biografia romanceada, né? E não é porque é romanceado que ele deixa ficar mais interessante. É realmente um livro cotidiano. E eu gosto de livros cotidianos. Mas, na verdade, esse tipo de livro é uma linha tênue, porque tem livros que eu amo e tem os que eu odeio. Eu odeio Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. Eu achei muito chato aquele livro, muito enfadonho. Por outro lado, eu adoro a Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante. Eu adoro os diários da Tove de Letzen. E tô adorando o Morte do Pai. Então, agora a gente chegou finalmente na parte em que o pai dele morre, e que é o mote, né, desse livro, que é o título do livro. Vamos dizer assim, não é bem o mote. E, assim, a gente tá acompanhando
idas e vindas na vida do autor, porque não é um romance narrado de forma linear. A gente começa o livro, por exemplo, ele tá lá, tá na infância, mas aí a gente pula rapidamente pra adolescência, e agora que ele tá lidando com a morte do pai dele, que ele vai até a cidade e tudo mais, que ele tá vendo o irmão, conversando com o irmão, a avó e tudo mais, ele volta lá no passado, na adolescência. Ele vai pro futuro, né, pro futuro em relação a onde a gente tá no livro, que é falar sobre as filhas dele. E é isso, assim. E é um livro muito, muito interessante, muito gostoso de ler mesmo. Não é um livro difícil de ler, assim, pelo contrário, ele hipnotiza, igual a Helena Ferrante me hipnotizou, eu não consegui parar de ler a tetralogia. Eu parei do 3 pro 4 porque eu tinha TCC no meio do caminho. Mas é isso, assim, se você gosta de livros cotidianos, que falem da vida de alguém, e não necessariamente ele é uma pessoa famosa, a gente não tá vendo, sei lá, a biografia do John Lennon, que talvez atrairia as pessoas normalmente. Eu acho que é um livro pra você. Mas, de fato, esse aqui, essa série, eu acredito, como um todo, não é um livro pra todo mundo, porque é isso, gente, é a vida cotidiana. E eu acho que o que me encanta nesse tipo de livro, eu acho que também é o tipo de gênero de vlog, eu não sei se a gente pode enquadrar vlog em gênero também, mas os vlogs que eu mais assisto no YouTube, aliás, as coisas que eu mais tenho assistido ultimamente, eu tô muito longe de Netflix, eu acho que se você me perguntar, porque já que como você lê tanto, é exatamente isso, no meu tempo livre, eu não tô assistindo nada no Netflix, eu não tô vendo série, não tô vendo filme. Eu comecei um filme com o Matheus, ele terminou e eu nunca mais li, nunca mais assisti. Eu tô lendo. E é isso que eu tô fazendo no momento. Eu sei que essa é uma fase minha. Eu tenho fases em que eu tô obcecada por alguma série, por algum filme, e fico assistindo, obcecada por o catálogo de algum streaming. Às vezes eu tô obcecada por livros. Neste momento, estou obcecada pela biblioteca, que me dá um leque muito gigante de possibilidades. Eu fico pensando, gente, eu vou morrer e não vou conseguir ler todos os livros que eu quero ler. Mas tudo bem. Então é por isso que eu tô lendo e tô lendo tão rápido. Hoje é quarta-feira, eu já passei da metade do livro e é um livro grandinho, assim. Enfim, gente, acho que eu fiz muitas digressões, mas como eu estava dizendo, eu gosto de livros que tratam do cotidiano, porque eu tenho uma vida simples, uma vida ordinária, que não tem nada de extraordinário no meu dia, que tem uma rotina pré-determinada, eu acordo no mesmo horário de segunda a sexta, eu tenho alguma coisa ou outra que eu faço no final de semana, mas nada além disso. Sabe? Eu não tenho uma profissão super diferente, eu não sou famosa, eu não tô mudando a humanidade, não tô mudando o mundo, eu só tô vivendo a minha vida, lendo os meus livrinhos e falando aqui no YouTube. Então, é por isso que me encanta, a vida ordinária me encanta. Porque é lá que estão as coisas boas, né? Não é a blogueira que comprou uma mansão, que tá reformando. Não, é uma pessoa normal como eu, que tem uma vida normal, uma casa normal, que tem tarefas normais pra fazer, que tem problemas de adulto e que fica lendo o seu livro ali, enfim. Então, esse tipo de conteúdo que eu gosto no YouTube e é também o tipo de coisa que eu encontro nesse livro, que eu gosto de ler. E por isso que tá sendo uma leitura legal, porque tem coisas aqui que, claro, eu não vou concordar nunca com o que o autor pensa. Ele tem uns pensamentos sobre a esposa dele grávida que eu fiquei puta. Eu fechei o livro e falei, não, eu me recuso a ler, mas imediatamente eu abri de novo e voltei a ler. Então é isso. Eu gosto de narrativas que narrem a vida comum, os dias comuns do dia a dia das pessoas. O próximo que eu estou lendo é o Eu, Tituba. Eu tinha falado que... Eu não lembro que eu falei exatamente desse livro, mas eu tô lendo ele basicamente na academia, tá? Ou antes de dormir, porque eu não tô levando ele pro trabalho, eu tô levando só o livro físico, porque tá muito mais interessante. E eu li na academia segunda-feira, que eu fui presencial, não tem como fazer academia AD, né, gente? Segunda que eu fui na academia, eu levei, eu dei uma boa avançada, e... Que livro triste, tá? Triste. Assim, eu mantenho a minha opinião de que pra mim ele não começou muito bem, porque eu achei o romance da Tituba, assim, muito imediato, muito rápido. Mas eu entendo porque a autora tem um objetivo muito maior do que esse romance dela, que é falar toda a questão dos escravizados, da própria Tituba, que foi uma bruxa de Salem, toda aquela cidade que teve a caça às bruxas no século XVII, nos Estados Unidos, enfim. Aqui a gente tem, então, a Tituba, que é uma escravizada, que tem um relacionamento com outro escravizado, que é o John Injin. E eles, enfim, se apaixonam, tal.
dona deles, eu não gosto nem de falar isso, mas enfim. A moça que manda neles, né, que escraviza eles, ela tá com uma doença, tá morrendo. E o John Eden pensa, nossa, agora vai vir a nossa carta de alforria, porque ela resolveu conversar com eles. E eles descobrem que a propriedade deles está sendo transferida para outro senhor. E por acaso este homem, ele tá indo para os Estados Unidos, para Boston, que é efetivamente onde acontece toda a confusão das bruxas de Salem. Então os primeiros 30% do livro se passam em Barbados aqui na América Central, e eles vão então para Boston, para Salem, e a gente vai acompanhar a partir daí o que acontece, o que vai acontecer com a Tituba. E é isso que eu posso dizer até o momento. E é o que eu posso dizer pra vocês até o momento, até porque eu não li, mas tem umas falas muito pesadas das pessoas brancas com eles, assim como tem umas reflexões da Tituba muito tristes, muito, muito tristes, em relação a como eles são tratados pelas pessoas brancas, né? Então, é mais ou menos nesse pé que estou. Agora eu tô indo na academia, são quase 8 da noite, gente. Pois é. E eu vou ler um pouquinho lá, na esteira. Bom dia, amigos. Hoje é sexta-feira, dia 20 de junho. São quase 7 da manhã, daqui a pouco eu começo a trabalhar. E eu tô aqui lendo meu livrinho com o meu próprio vídeo, porque eu tenho que ser, né, minha maior fã. E no momento estou na página 328. O livro tem 408 páginas, ou seja, falta aí umas 80 pra eu terminar. Queria muito terminar hoje, mas assim, hoje, amigos, eu vou trabalhar, né? É uma sexta-feira. Eu tenho que ir na academia na hora do almoço e à noite tem festa junina na casa da minha sogra. Então, não sei. Mas eu vou tentar. Posso terminar também à noite, vamos ver. Oi, amigos. Hoje é sexta-feira, dia 20. E aqui tá a lista de tarefas do dia. Por incrível que pareça, hoje eu acordei muito tranquila, porque ontem foi feriado e eu percebi que como faz diferença um dia de descanso. Ontem eu não fiz absolutamente nada de útil, eu só li, e pra não dizer que eu não fiz nada de útil, a gente deu uma limpadinha na casa, mas ontem era dia de lavar roupa, aproveitar o feriado, mas não lavei porque não tinha água, né? A Sabesp desligou ontem pra manutenção. E aí eu não fiz nada. A família do Matheus veio aqui visitar a gente e li, e foi ótimo. E aí eu fui dormir super tarde, porque eu tava um pouco ansiosa, não sei porquê, mas eu dormi, sei lá, mais de meia-noite ontem. E eu acordei 6 horas, numa boa, numa tranquilidade. Eu levantei, fui fazer o nosso café, li um pouquinho enquanto tava tomando café, enfim. Então, só um disclaimer que às vezes tudo que a gente precisa é descansar. Mas eu vim falar sobre a morte do pai. Eu tô na página 374. Faltam menos de 30 páginas pra terminar, mas eu não acho que eu vou conseguir terminar hoje. Eu consegui ler um pouquinho na hora do almoço, mas teve um momento que me deu um soninho. Eu fui tirar um cochilo antes de voltar a trabalhar, então não li tanto. Aí quando eu terminei o trabalho, fui pra academia. Na academia eu li, mas também não tava muito confortável de ler, porque eu tava com uma dor no braço pra segurar o livro. Então eu acabei desistindo, não li muito na academia. E não li mais desde que eu cheguei em casa. Cheguei em casa e fui me arrumar. Tô neste momento, inclusive, fazendo as unhas, porque daqui a pouco a gente vai numa festa. O que eu posso falar sobre o livro? Ele realmente é muito instigante, ele tem me deixado muito curiosa pra saber. E é um livro que você tem que ter paciência. Se você vai ler A Morte do Pai buscando livros sobre luto, livros sobre perder um pai, não é bem o que você vai encontrar. É claro que o autor vai falar disso, porque de fato o pai dele morreu. E morreu numa situação muito degradante, muito triste, e que tem muita coisa pra ele resolver dessa morte. Mas não é só isso. O livro, ele é sobre a vida do Kaove, não sobre o pai dele, não sobre a relação dele com o pai, apesar de ter isso. Então é importante estar com isso em mente pra você não ir se frustrar. Tem que saber que ele vai, no meio de uma cena que ele tá contando de que aconteceu nesse período, ele vai começar a fazer digressão sobre literatura, sobre arte, sei lá. Ele do nada tava contando que ele e o irmão dele entrevistaram um escritor, e o cara odiou a entrevista, porque eles não gravaram nem anotaram nada, eles só escreveram e mandaram a prévia pro cara, e o cara odiou. Enfim, então é um livro que você tem que estar no momento pra ler.
E eu sinto que eu tô no momento pra ler. Realmente, ele é muito curioso no sentido de lembrar a Helena Ferrante, porque se tem uma coisa que a Helena Ferrante faz, a Lila fazia, né? Contando sobre o dia a dia delas, é realmente aquilo. Me levantei, vesti meu uniforme da escola, tomei o café da manhã preparado pela mamãe e fui pra escola. É a mesma coisa aqui. É muito assim a narrativa. Então, importante você estar no momento certo de ler o livro, senão você vai achar chato, pedante, enfadonho, prolixo e tudo mais. Mas eu tenho gostado bastante. Oi, vlog. Sábado por aqui. Eu ia falar que é de manhã, mas já é 1h30 da tarde. Eu tô vestida pra ir na academia, apesar de não ter ido, porque eu tô esperando coisa chegar aqui em casa. O Matheus não está. E assim, eu queria fazer uma reclamação. O meu endereço novo é muito ruim. As coisas demoram muito mais pra chegar do que chegariam na casa dos meus pais em Guarulhos ou na casa da minha sogra, que a minha sogra mora perto. 10 minutos de carro ela mora de mim. E as coisas aqui demoram um século pra chegar. E quando chegam e a gente não tá em casa, eles simplesmente entregam na casa dos meus vizinhos. Eu, particularmente, não gosto disso, porque eu não conheço ninguém aqui. Eu sou nova aqui. O Matheus até conhece e tudo mais, mas eu não conheço. E aí eu fico assim, gente, assim, não tive nenhum problema, todo mundo me entregou. Mas assim, chegou um micro-ondas pra nós. Nós não estávamos em casa, que foi no dia que a gente foi trabalhar presencial, e simplesmente deixaram na casa da minha vizinha. Assim, um micro-ondas. Uma coisa é você deixar, sei lá, um livro. Outra coisa é você deixar um micro-ondas. E eu fiquei assim. E eu nem pude buscar. Eu cheguei em casa primeiro naquele dia. Eu nem pude buscar porque eu nem sabia na casa de quem que era. O Matheus que sabia. E pegou, então isso é uma coisa que me deixa um pouco assim, preocupada. Mas eu tô aqui pra falar, só pra falar mesmo, que eu terminei A Morte do Pai, do Cal Ove. Terminei hoje. Ontem eu não consegui. Ontem eu fiz muitas coisas e não consegui. Aí hoje eu falei, eu vou me levantar, vou tomar meu café e meu objetivo é terminar o livro. Ontem, como nós fomos pra festa junina, chegamos em casa 2 da manhã, gente. Então eu dormi tarde, acordei tarde, né? Então tudo fiz tarde, por isso que agora é 1h30 eu tô aqui na minha cama, no meu berço esplêndido, como se eu não tivesse uma louça pra lavar, uma roupa do varal pra tirar e dobrar, enfim. Mas terminei e eu vou dar uma pensada sobre esse livro pra falar com vocês. Oi, amigos, hoje é 22, domingo, o feriado acabou, já são quase, sei lá, 6 da tarde. E eu vim encerrar o vídeo e falar sobre o que eu achei de A Morte do Pai, do Cal Ove. Primeiramente, preciso dizer que ele foi um adolescente tonto, mas quem não foi um adolescente tonto, não é mesmo? Então, não é uma crítica ao autor, é só mais um dia normal na vida dele e da nossa vida de adolescentes. Como eu disse, esse livro foi extremamente hipnótico, apesar dele não ter nada demais, porque realmente, assim, não tem absolutamente nada demais, nada de extraordinário, nada de revolucionário, nada de inovador e revolucionário, como diria Isabela Boscov, mas ele é simplesmente hipnótico. Eu lia e não queria parar de ler, até que chegamos no final do livro. E o livro, gente, o livro é A Morte do Pai, mas o velório do pai não vai acontecer nesse livro, tá? Não vai. O autor acho que resolveu abordar isso no próximo, talvez não sei, porque o próximo livro tem um título meio romântico. Vou botar a capa aqui, porque eu não me lembro o título, que eu acho que vai trabalhar ali os relacionamentos do autor. Esse livro pode ser considerado um romance de formação? Eu acho que sim e não. Eu não sei se este livro pode ser configurado como um romance de formação, como é o caso de David Copperfield, do Dickens, né? Que realmente a gente acompanha o personagem ali da infância até a vida adulta. Mas, por outro lado, A Montanha Mágica é um romance de formação, e se eu não estou enganada, o protagonista ele já é adulto quando ele vai até a montanha, e lá que acontece toda a transformação dele, então não sei. Mas é um livro autobiográfico, né? É quase um diário. E por que eu digo que é quase um diário? Porque ele realmente tá contando ali uma cena do cotidiano dele, e do nada ele tá filosofando, sabe? Do nada ele tá viajando na maionese, que isso de fato acontece em diários. Eu acho muito curioso, porque eu fico pensando na época que eu tinha diários quando eu era criança, que é uma prática muito comum nessa época da vida. E nos diários que eu tinha, eu nunca colocava frases, diálogos, eu sempre colocava como eu me sentia, mas a gente lembra de alguns livros que são narrados enquanto diários, como o Diário de Anne Frank, ou a trilogia de Copenhagen, que são livros que têm diálogos, né? Você gostou de Amiga Genial? Eu acredito que você vai gostar de A Morte do Pai. Você gostou da trilogia de Copenhagen?
vai gostar de A Morte do Pai. Mas aqui a gente tá acompanhando um homem branco europeu norueguês da sua vida. E é muito curioso que, assim, é muito fácil morar na social-democracia, né? Chegando no final do livro, é muito triste a situação em que o pai deles foi encontrado, né? Eu já falei aqui. E a situação da avó, porque o pai deles não estava morando sozinho, como eu imaginava quando eu comecei a ler esse livro. Ele estava morando com a avó já idosa, ficando senil. Inclusive, essa avó tinha uma série de cuidadores, de funcionários para cuidar dela e da casa. Porque, pelo que ele narra, a casa deles parece ser muito grande. Talvez não tão grande, mas tem muitos cômodos. E é no alto de uma montanha e tudo mais. Então, o pai, quando vai morar lá, ele acaba expulsando todos os funcionários e as pessoas que os irmãos dele contrataram para cuidar da mãe. E aí, quando eles vão pra casa da mãe, começa a limpar a bagunça que o pai deixou, de bebida, de sujeira mesmo, de dejetos humanos, assim, gente, horrível. Tem uma cena que eles têm que simplesmente jogar fora o sofá, porque o sofá estava com cocô. Foi esse o nível que chegou a situação do pai deles. E é interessante a gente ver o quanto o alcoolismo é uma coisa muito séria que afeta muitas pessoas. E além disso, a gente percebe que essa avó acabou ficando também um pouco alcoólica, né? Ela ficou um pouco viciada e ela tava completamente fora da casinha, assim, sem entender muito o que tava acontecendo. E aí tem um momento que eles têm um estalo e falam: se a gente oferecer bebida pra vovó? E ela dá uma melhorada, assim, né? Então é um livro bem complexo. E a gente chegou na parte que eles estão se preparando pro enterro do pai, mas ainda não aconteceu. Eu acredito que isso a gente só vai ver no próximo livro. Então, eu falei eles porque o Kawove, ele tem um irmão que é o Yngvi, eu não sei falar o nome do irmão dele. E eles dois juntos que estão cuidando dos pertences do pai, da própria avó e da casa e tudo mais. Então, por isso que eu falo eles, né? Porque eles estão praticamente em dupla fazendo isso. Tem um tio chamado Gunnar, que ele aparece assim, eu fico assim, nossa, gente, é seu irmão, sabe? Dá uma ajudada aí, na moral. Eu sei que a responsabilidade quando uma pessoa morre é dos filhos, mas a mãe dele ainda está naquela casa, ainda mora no meio daquela bagunça. Então eu não sinto que ele ajuda o suficiente. Ele poderia ajudar mais. Eu tenho essa pequena reclamação do Gunnar, mas assim, é a vida real, né? Então. E por fim, eu preciso dizer que eu gosto muito, eu já falei, mas eu vou repetir, eu gosto muito do cotidiano que o livro aborda. Uma pessoa normal, vivendo uma vida normal, que por acaso tem um pai alcoólico e que morre, né? E ele tem que lidar com o luto e tudo mais. É um livro que eu recomendo pra quem quer ler sobre luto? Sim e não, porque o mote principal desse livro não é o luto, não é esse pai. Pelo contrário, o mote do livro, e eu acho que toda a série, é a própria vida do autor, tá? Mas sim, tem muitos momentos em que ele tá profundamente abalado, que ele tá chorando, porque apesar de ele ter tido uma relação complexa com o pai, não deixa de ter sido o único pai que ele teve na vida. Então, rola um pouco essa questão dúbia, essa coisa meio nebulosa, porque a vida é assim, né? Nada é preto no branco. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou parar por aqui, porque esse vlog já tá gigante. Mais uma vez, gostei muito do livro. Tem algumas ressalvas. Vou continuar sem dúvida com a série, mas acho que eu vou pegar leve. Eu não sei quando eu vou ler o próximo, porque o próximo livro, gente, está esgotado. Então, eu vou dar um jeito de ler. Aí eu vou comentando com vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixa um comentário. E a gente se vê na próxima. Tchau!